Cavernas, simplesmente estruturas naturais gigantes e impressionantes, que todo mundo tem a vontade de dar uma explorada ou pelo menos ver como elas são por dentro. Mas nem todas as cavernas são construídas da mesma maneira. A gente também tem aquelas minúsculas, extremamente apertadas, que são palco para muitas pessoas acabarem indo de base. Mas mesmo com todas essas histórias, com esse risco absurdo que você corre entrando num lugar desse, existe uma seleta casta de insanos que pensa, porra, mané, eu vou me enfiar aí nesse lugar, viado. Nutty Putty Cave, o pior acidente que já aconteceu dentro de uma caverna. Talvez não o mais torturante, mas pela junção de todos os eventos, transforma essa história em algo assustador, irmão. Como vocês curtiram bastante aquele meu vídeo que eu falei do streamer do Monte Fuji, eu vou começar a trazer mais desses acidentes que acontecem na natureza, já que esse canal não fala de assuntos variados o bastante, né? Graças a Deus vocês são uma comunidade fiel, já que coitado do YouTube, né, mano? Ele deve estar fritando, pensando pra quem ele recomenda meu conteúdo. Bom, mas falando agora do acidente na caverna Nutty Putty, que sim, o nome é um pouco ridículo pra gravidade do ocorrido, mas vamos lá. Esse foi um acidente bem traumático pra muitas pessoas, principalmente aqui na internet, que foi onde essa história pegou muita força. John Edwards Jones, um homem saudável que tinha uma vida ótima, casado, recentemente teve uma filha, tava cursando medicina, a vida do cara tava feita. Porém, certo dia, em 2009, ele e seus familiares, mas principalmente o seu irmão e um amigo, foram para Nutty Putty Cave fazer uma exploração juntos. Esse é o mapa da caverna. Como vocês podem ver, ela é colossal, assim, ela é muito grande, só que ela é dividida em vários segmentos. Segmentos mais iniciantes no início, para qualquer pessoa que só quer ir lá dar uma explorada e pá, e os mais desafiadores quando você vai descendo mais na caverna. Basicamente, existem dois tipos de exploradores de caverna. Os casuais, que nem eu, que super topariam entrar numa caverna, passariam num lugar apertado, mas nada muito absurdo. E os tryhards, que se colocam em situações desesperadoras, mas sabem lidar com o que eles estão fazendo. E o John achava que ele era um deles. Mas essa confiança toda do John não veio do nada, já que ele tinha o hábito de explorar bastante cavernas quando ele era mais jovem. Só que conforme a idade foi chegando, as responsabilidades foram aparecendo, ele acabou não tendo muito tempo para explorar cavernas que nem antes, e ele acabou não sendo tão bom quanto ele achava que era. Como eu disse, a Nutty Putty Cave era dividida em vários segmentos, como por exemplo o Birth Canal, que eu não consigo sonhar em me colocar nesse tipo de situação, isso é assustador, que é mais aconselhado para os exploradores profissionais irem lá, e foi exatamente essa rota que o John e os parceiros dele foram. O problema começou exatamente aí, quando eles cometeram um único erro, um pequeno desvio, que eles pensavam que eles estavam indo para o Birth Canal, mas na verdade eles estavam entrando num túnel que nunca tinha sido explorado até aquele momento. O túnel em questão era bem longo e extremamente estreito, não tinha como você virar o seu corpo quando você entrasse, então se tu tivesse em uma posição, tu não conseguiria mudar de posição no meio do caminho. O John, vendo quão apertado tava ficando, mandou o irmão dele voltar porque tava ficando perigoso, e ele decidiu seguir em frente porque ele achava que ele tava no Birth Canal, e o Birth Canal ele abre para uma seção depois que você passa por essa parte apertada e fica mais tranquilo de voltar. Só que isso não foi o que aconteceu. Quando o John chegou no final desse túnel, ele viu uma parede sem saída e um buraco, e ele pensou que ali era o caminho certo. Só que por uma coincidência diabólica, mané, aquele túnel que ele estava tentando entrar não tinha saída, e ele ficou de cabeça para baixo num buraco que tinha as medidas dele. Era praticamente perfeito. Ele não conseguia girar nem sair, só um pouco dos pés dele conseguiam ser vistos do lado de fora. Obviamente não querendo amenizar essa situação horrível, mas isso tudo me lembrou um pouco de uma história do Jiu-Jitsu, o Enigma da Queda de Amigara, que são buracos que apareceram numa montanha com o formato perfeito das pessoas, e quando elas entram, elas não conseguem mais sair. E cara, eu não consigo pensar a agonia que o John tava sentindo. Quando ele entrou naquele buraco, não tinha mais volta. Ele tava sozinho, preso de cabeça para baixo, num segmento da caverna que nunca tinha sido explorado. O irmão do John, vendo o desespero do irmão dele, entrou naquele segmento, mesmo arriscando a própria vida, e tentou ajudar o irmão, o que acabou não dando muito certo. Eles iam precisar de ajuda profissional. Tenham em mente que o John não tava só esperando o resgate, ele tava
estava de cabeça para baixo e ele ficou pelo menos 3 horas daquele jeito até o resgate chegar. Não foi o resgate começar, foi o resgate chegar até ali. Ficar longos períodos de tempo de cabeça para baixo é uma parada que caga o teu corpo inteiro, irmão. Já que os nossos órgãos não foram feitos para ficar contra a gravidade. O coração, por exemplo, sofre muito nesse estado, porque ele tá tendo que bombear sangue para partes do seu corpo que ele não necessariamente foi feito para fazer. Ele acaba não tendo força para mandar sangue para os seus pés, por exemplo, o que acaba resultando em um aumento muito grande da pressão arterial. O pulmão dele estava numa situação ainda pior, já que ele já estava com pouco oxigênio porque ele estava tampando um buraco quase do tamanho do cara, ou seja, dificultando muito a entrada de ar, e com a cara de frente para uma pedra, dificultando ainda mais a respiração, sem contar a pressão que todos os outros órgãos estavam fazendo em cima do pulmão por conta da posição. Cara, o John estava sofrendo muito dessa situação. Para piorar ainda mais, o acúmulo excessivo de sangue que estava rolando no cérebro do John pode causar hemorragias. Então, mano, tu tá se ligando aqui, né? Coração, pulmão e cérebro. Só as paradas importantes para a gente ficar vivo estavam simultaneamente sob muito estresse. Suzy é o nome da primeira pessoa que entrou ali na caverna para resgatar o John, além, é óbvio, do time inteiro que também estava por ali. Mas como ela era a menor de todo mundo, era mais fácil ela entrar ali para entender um pouco a situação e tentar resgatar ele sozinho para ver se eles iam precisar de mais ajuda. Em 2024, um artigo foi escrito pelo Brandon Nolens mostrando a perspectiva da Suzy no resgate, onde ela fala que assim que ela chegou, ela viu os pés dele se mexendo freneticamente em desespero, enquanto ela viu uma respiração que estava obstruída por líquidos, que era o próprio pulmão dele fazendo aquilo. Mas pouco tempo depois, o movimento parou. Ele tinha perdido a consciência e com o corpo dele sem força nenhuma, ele estava se enfiando ainda mais naquele buraco já apertado. As coisas estavam se encaminhando para um ponto que seria impossível remover o John dali. Ah, mas por que só não vai lá e quebra as pedras para remover o cara dali? Malandro, não é assim tão fácil não, tá? Primeiro que essas pedras aqui são duras pra um caralho, não é qualquer equipamento que consegue quebrar elas. E os equipamentos maiores que conseguiriam, obviamente não iam dar pra passar naquele buraco. E mesmo que eles conseguissem um material pra quebrar ali, sempre existe o risco da caverna ceder. E é uma pedra cair no lugar errado e pronto, mané. A situação ficou 3 vezes pior. E não dá pra falar que eles não tentaram, porque a Suzy mesmo entrou com um martelo ali e ela tava tentando quebrar nem que seja um pouco das pedras pra conseguir ter mais alavanca pra puxar o John. Mas não dava pra fazer isso de maneira efetiva, porque como a caverna era muito estreita, ela não tinha alavanca pra puxar o martelo e quebrar bastante pedra. Furadeiras, mano, não eram nenhuma opção, já que elas não iam conseguir fazer um arranhão naquelas pedras. E como essa não era uma opção, eles estavam ficando sem escolhas, enquanto o John estava ficando sem tempo. Eles então tiveram a ideia de instalar um sistema na caverna em si para conseguir puxar o John de um jeito diferente. E o Ryan, outro maluco que estava ali tentando fazer o resgate e instalação desse sistema, estava ali com o John fazendo a instalação e esperando tá tudo certo para conseguir começar a puxar. E quando eles começaram, realmente estava funcionando. O Ryan até conseguiu ter contato visual com o John por um momento. Só que enquanto eles estavam puxando, chegou um ponto que os pés do John bateram no teto e eles não conseguiam puxar ele mais. E como o John entrou de cabeça com as pernas dele para a direção da saída, ele só conseguia dobrar os joelhos para o outro lado, que era um buraco sem saída, então não tinha o que fazer. Não ajudou muito o fato do John também ter perdido totalmente o movimento das pernas por não estar recebendo sangue nelas. Eles estavam até cogitando quebrar as pernas dele só para conseguir arrancar ele dali. Mas é aquela coisa, rapaziada, quando as coisas estão ruins, parece que elas dão um jeito mágico de ficar ainda pior. A corda arrebentou com um pedaço do equipamento e voou com tudo na cara do Ryan. Ele desmaiou e teve uma contusão na hora. Ele foi tirado ali às pressas. Enquanto todo o progresso que eles fizeram em puxar o John foi perdido, soltando ele no buraco e enfiando ele ainda mais fundo. Infelizmente, depois disso, muitas horas já tinham se passado e um paramédico confirmou que o John tinha perdido a vida. Eu não consigo imaginar muitos jeitos piores de base além desse. Principalmente porque tava tudo bem na vida do cara, tá ligado? Foi uma junção de péssimos eventos que ceifou a vida do John. E eles não conseguiram tirar o corpo dele de lá. Então até hoje, a ossada do John é encontrada na Nutty Putty Cave, que depois desse incidente foi selada completamente, deixando até uma homenagem ao John, selando aquele lugar como o caixão do John. E essa é uma história que repercutiu muito por aí. Vocês talvez até já tenham ouvido falar em algum lugar, porque, mano, eu não consigo me imaginar
tá naquela situação. Devia ter sido algo assustador, mano, e muito desesperador. E mesmo que o resgate tenha falhado, não foi por falta de tentativa, já que diversas pessoas arriscaram as próprias vidas para tentar salvar o do John, mas infelizmente acabou não dando certo. E essa, rapaziada, é a história do acidente da Nutty Putty Cave. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que nem eu disse, essa é uma história bem popular, mas, bom, eu tava a fim de trazer isso aqui porque eu acho que vocês vão gostar de uma bizarrice. Como vocês estão curtindo essas histórias de incidentes da natureza, não se preocupem, eu vou trazer vários aqui de vez em quando, tá ligado? Entre os outros vídeos, mas obrigado pelo apoio por esse tipo de vídeo aqui, porque eu gosto bastante de pesquisar sobre esse tipo de tema. Mas bom, rapaziada, por hoje eu vou ficando por aqui, mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é: